Quantas vezes você já esteve na sala de uma reunião onde você percebeu que o assunto nem era tão difícil assim, mas que de um modo geral as pessoas não estavam entendendo nada? Acredite, a falha está na forma de transmitir a mensagem. Como nós podemos, de maneira fácil, descomplicar o complicado, facilitar a comunicação, facilitar o entendimento. Esse vídeo é sobre isso. Fala pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, Elcio Costa, muito prazer. No vídeo de hoje nós veremos como é possível, através da comunicação simples, fazer com que as pessoas consigam entender o que realmente estamos falando. Assuntos difíceis, como nós podemos fazer com que ele pareça ser fácil, ou assuntos do cotidiano, como nós podemos não complicar demais o entendimento das pessoas. O ponto mais importante é fazer com que as pessoas saiam do ponto A para o ponto B sem muitas complicações, sem fazer com que aquilo pareça ser difícil, sem dar muitas voltas, mas de maneira assertiva. Vou mostrar para vocês também um perigo que há por detrás da comunicação simples, como nós podemos ficar ligados a ponto de não cair nesse laço. Vou mostrar isso para vocês. Antes de mais nada, é importante também que se diga que a comunicação ela é importante em qualquer momento da nossa vida. Por isso é que nós estamos subindo para o nosso canal vídeos falando sobre como nós podemos falar bem no marketing digital ou em qualquer outro lugar que nós estejamos. Primeiro aspecto importante é que nós precisamos entender, conhecer bem com quem estamos falando. Qual é o nível de conhecimento que aquela assistência, que aquela plateia tem, ou o nosso cliente ali no 1 a 1, o que eles já sabem sobre o assunto que estamos falando. Qual é a expertise que eles têm com relação àquele assunto. Outro aspecto importante associado com isso é que o nosso conhecimento sobre aquele assunto deve ser bem amplo e o nosso vocabulário maior ainda. Quanto mais sabemos sobre o assunto, quanto maior o nosso vocabulário, melhor é na hora de filtrar para sabermos a melhor hora de falar aquela frase sobre aquele produto ou uma palavra que pode ser mais fácil a compreensão daqueles que estão ouvindo. Se eles sabem pouco sobre o assunto, cuidado com assuntos técnicos demais. É importante que venhamos a perceber com quem estamos falando e o nível de conhecimento sobre o que eles já sabem com relação àquele assunto. Daí nós vamos, com um monte de conhecimento que nós temos e com um vocabulário bem imenso, filtrar o que de fato precisamos falar. Não precisa falar coisas que eles não precisam ouvir. Agora, se aquela assistência tem muito conhecimento, se aquele seu cliente tem muito conhecimento, aí você pode esbanjar à vontade. Cuidado para não falar demais a ponto de causar uma má impressão, mas em geral, o que você sabe você pode colocar para fora. Outra coisa importante é que na hora da comunicação a gente precisa fazer mais pausas. A pausa é aquele momento que fará com que o seu cliente ou a sua assistência consiga ligar o que você disse. Muitas informações. Você precisa dar tempo através da pausa para que eles consigam perceber o que realmente você quis dizer com aquela frase ou com aquele conjunto de frases. A simplicidade na comunicação envolve a princípio, esses dois aspectos. Conhecer bem a assistência que estamos falando ou o nosso cliente e junto com isso entender o nível, o grau de conhecimento que eles já têm sobre aquele serviço, sobre aquele produto ou sobre aquele assunto que você está falando. É a partir daí que você vai saber filtrar, compreender como filtrar isso de tal modo que as pessoas consigam entender o que realmente você quer na hora de dar aquela explicação. E agora que você já sabe com quem você está falando, o grau, o nível de conhecimento que aquela assistência ou que aquele seu cliente tem, você vai ser assertivo na hora de falar. Se tem muito conhecimento, esbanje o seu conhecimento. Se tem pouco conhecimento, não precisa passar todo o conhecimento que você tem, porque você vai complicar. E cuidado com palavras técnicas demais. Cuidado com palavras que só existem no seu vocabulário que as pessoas desconhecem. Um outro aspecto importante é a questão de pausas. É importante pausar para que as pessoas consigam associar, ligar tudo que você falou para que agora elas consigam ter
sozinhas em sua mente, através de uma meditação sobre o que você acabou de dizer. Ela vai ligar uma coisa com a outra, ela vai conseguir meditar ali de maneira rápida e ela vai compreender o que você disse. Agora existe um perigo, né? Falar com simplicidade não significa usar palavras chulas. A gente usa o coloquial. Coloquial é importante, por isso que o primeiro aspecto é conhecer bem o nosso público-alvo, o nosso público, com quem estamos falando e o nível de expertise. Agora, a gente não pode, só porque a gente julgou dentro do nosso entendimento que ela não tem muito conhecimento, aquela pessoa, o nosso cliente, aquela assistência, aquela plateia, parece que sabe pouco sobre o assunto e a gente não vai baixar o nível demais a ponto de parecer que aquela apresentação não seja algo sério, digno de ser bem apresentado. Falar e usar palavras coloquiais é bom, porém com muito cuidado para que não fique informal demais e você manche a imagem da empresa ao qual você está representando. E se a empresa é sua, se o negócio é seu, aquilo que você está falando, você é o principal responsável, qual é a impressão que você quer passar com relação à sua pessoa, à sua empresa ou, como nós falamos, a empresa ao qual você é o representante. Eu falei aqui 2 aspectos sobre como nós podemos falar de maneira simples e se fazer entender. Quando a gente consegue compreender esses 2 aspectos, nós estaremos habilitados para que nós consigamos dar mais passos para facilitar a comunicação, não só no marketing digital, não só em vendas na internet, mas vendas no varejo ou qualquer outra apresentação que nós estamos fazendo para que as pessoas consigam compreender o que você está querendo transmitir para aquelas pessoas. Entenda que a boa comunicação não está associada a palavras sofisticadas, mas a palavras compreensíveis. É importante fazer com que aquilo que estamos falando seja compreendido pelo nosso ouvinte, pelo nosso interlocutor. E nunca esqueça que a principal responsabilidade não é de quem ouve, mas de quem diz. Eu gostei demais de gravar esse vídeo para vocês hoje. Um abraço e até mais!